Olá, meus amigos entusiastas da numismática e do colecionismo. Hoje eu vou falar para vocês um assunto que gerou uma certa polêmica em um dos grupos dos quais eu participo no Facebook, um dos grupos sobre numismática. Uma pessoa postou uma foto de uma moeda semelhante a esta que eu tenho aqui, com essa marca, que eu já vou falar mais à frente sobre o que significa essa marca, com essa marca. E é uma moeda que, por ter um disco fino, acaba ficando um tanto quanto abaulada, e também por ser uma moeda de cobre, que não é um material com uma dureza muito alta. Isso gerou uma discussão que muita gente falava que era vandalismo, outras pessoas defendiam que não era vandalismo, que isso foi uma coisa que aconteceu na época com todas as moedas de cobre. Enfim, eu resolvi gravar um vídeo para ajudar a esclarecer essa dúvida e trazer um pouco de informações sobre os acontecimentos daquela época e sobre essas belas moedas que nós temos de cobre. Pois bem, essa daqui é uma moeda de cobre de 1826, é uma moeda do primeiro reinado, certo? E essa moeda aqui, ela tem em seu reverso o escrito em latim: Petrus primus Dei gratia constitutionalis imperator et perpetuus Brasiliae defensor. Quer dizer, Dom Pedro I, por graça de Deus, imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil. É uma moeda de 37 milímetros, 14,34 gramas de peso e foi cunhado na Casa da Moeda do Rio de Janeiro. Pois bem, vamos ao assunto-chave, ao cerne da questão. Essa marca que nós temos aqui no meio se chama carimbo geral. O que foi esse carimbo geral? O carimbo geral foi uma maneira que o governo da época encontrou para reduzir o valor facial da moeda. Essa moeda aqui, como vocês podem ver, ela era uma moeda de R$40. Aqui tem um 4 marcando, que recebeu um carimbo geral com fundo linhado, muito comum naquela época, de R$20. Não existe um consenso absoluto entre os historiadores do porquê, do motivo exato desse carimbo geral. A teoria, uma das teorias que é mais aceita e é a teoria que eu acho mais plausível, foi, e eu até me pauto pelas muitas moedas falsas de época que nós ainda temos até hoje, eu me pauto para aceitar mais essa teoria, foi de que estavam acontecendo muitas falsificações devido ao preço do cobre ser menor do que o valor facial da moeda. Ou seja, naquela época a medida de peso era a oitava. A oitava do cobre estava com valor muito baixo. Então, os falsários da época aproveitavam para fazer moedas falsas, para cunhar moedas falsas no valor de 20, 40 e 80 reais, que eram as moedas mais comuns que nós tínhamos naquela época. Como o valor do cobre da moeda era menor do que o valor facial da moeda, era vantagem para esses falsários. Então o governo daquela época, para impedir ou para coibir esse tipo de falsificação, resolveu abaixar o valor de face da moeda para não tornar tão atrativa assim as falsificações. Então houve um carimbo geral abaixando o valor facial das moedas. Então, meus amigos, quando vocês pegarem uma moeda desse período, em que a moeda encontra-se com um carimbo geral, ela realmente passou por esse processo. Ela não foi uma moeda que sofreu qualquer tipo de depredação, uma moeda que foi maltratada por alguém. Não, isso daqui foi uma coisa que aconteceu
no período da época. Então, este tipo de marcação é bem comum para as moedas deste período. Eu espero ter ajudado a esclarecer para vocês o porquê de algumas moedas ou da maioria das moedas deste período apresentarem essas marcações, né, o carimbo geral, e é uma pena porque elas acabam ficando um pouco abauladas aonde elas recebem o carimbo, né, o que acaba ocasionando um desgaste mais acentuado em cima desses locais. Esse daqui é o brasão do Império, que ficou com seu centro mais corroído, né, digamos assim, mais desgastado em virtude do recebimento desse carimbo. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, espero ter esclarecido a dúvida de algumas pessoas. Deem aquele joinha, se inscrevam no canal. Por hoje é só e muito obrigado!